Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia em nosso canal, pregando o Evangelho de Cristo, para dar continuidade aos estudos da cronologia dos Evangelhos, tá bom? Estamos aqui analisando, estudando o passo a passo do ministério de Jesus aqui na Terra, tirando todos os ensinamentos possíveis, para nosso dia a dia, para nosso crescimento espiritual. E cada capítulo que passa, nossa fé cristã aumenta cada dia mais. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. E eu te exorto, eu te peço, inscreve-te no canal, curte esse vídeo, compartilha em todas as redes sociais, em grupos de WhatsApp, grupos da família. Vamos espalhar a palavra de Deus, meus queridos. A ordem do Senhor Jesus foi: pregai o Evangelho a toda criatura e até os confins da terra. Então, vamos lá. Vamos a compartilhar tudo que é uma mensagem de Deus. Primeiro você assiste o vídeo. Se você acha que está de acordo com o que a Bíblia fala, compartilha esta mensagem. Tá bom, meus queridos? Hoje vamos dar continuidade, lembrando que no capítulo anterior a gente viu o dia a dia de Jesus, qual era o dia a dia dele no seu ministério, o ministério de cura, de libertação, de pregação e de oração, principalmente, tá bom, meus queridos? Então Jesus dá início a uma viagem missionária na região da Galileia e não passou muito tempo e já começa a fazer milagres, meus queridos? Então vamos a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, bom? A partir do capítulo 5, no versículo número 12. E a palavra de Deus diz assim: aconteceu que, estando ele, Jesus, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Glória ao Senhor. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Ele, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, vemos aqui uma cena interessante. Jesus estava lá no início do seu ministério. Ele estava certamente em uma das cidades da Galileia, pregando, trazendo as boas novas, trazendo a mensagem do reino de Deus. E um homem coberto de lepra, de uma hora para outra, apareceu. Tá bom? O interessante é que vamos ver o contexto dessa doença na época de Jesus, que a lepra era uma das doenças mais temidas daquele tempo. Tá bom? Os infectados de lepra, eles eram isolados, tá bom? Eles não podiam conviver com a sociedade.
Na lei que Moisés, da parte de Deus, deu para o povo de Israel, nós vemos no livro de Levíticos, no capítulo 13 e 14, tudo relacionado à lepra. Bom, no capítulo 13 de Levíticos, como era diagnosticada a doença, e no capítulo 14, como era purificado aquele que era curado espontaneamente, porque na época não tinha cura, mas tinha gente que curava sozinha. Aí você vê que as pessoas que eram curadas eram por intervenção divina, tá bom? Porque não tinha remédio para curar a lepra. Hoje em dia a lepra se conhece como hanseníase, tem tratamento. Dificilmente uma pessoa chega aos estádios finais, que era como apareciam aqui na Bíblia, tá bom? E é uma doença tão forte, a bactéria que a provoca, que se precisa de 9 a 12 meses tomar um antibiótico constantemente, diariamente, para ser curado. Bom, é uma doença transmissível e que precisa de um controle epidemiológico, tá bom? Então, na época de Jesus, a lepra era muito frequente e os pacientes chegavam a esse estágio de feridas, de deformidade do rosto, né? E essas pessoas, elas eram isoladas, né, da sociedade. Muitos viviam em cavernas, leprosários, né? E para eles era proibido conviver, era proibido, eles eram até afastados da família, tá bom? No livro de Levíticos, no capítulo 13, no versículo 45 e 46, está escrito, ó: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas da lepra, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Então, essa era aqui a realidade dos leprosos, tá bom? Então, imagino que existia muito preconceito, existia muito medo, tá bom? Das pessoas pegarem essa doença. E certamente quando eles viam um leproso, eles fugiam dele. Então Jesus, ele estava pregando, ele estava lá e de uma hora para outra a palavra de Deus fala que um leproso apareceu, estava coberto de feridas, coberto de lepra, e suplica para Jesus que ele o purifique, tá bom? Imagina nessa cena, as pessoas que estavam ao redor, os discípulos, todo mundo se afastando, com medo, com intenção de agredir ao rapaz, de apedrejar ele. Mas o que Jesus? Qual foi a atitude do Senhor Jesus? Misericórdia, tá bom, meus queridos? Jesus o tocou, falava a palavra de Deus no Antigo Testamento, falava que quem tocasse um leproso ficava impuro. Então Jesus se fez impuro para purificá-lo. Jesus o tocou, dizendo: eu quero que fique limpo, tá bom? Fica limpo. E no mesmo instante, um milagre aconteceu. O cara que estava cheio de feridas, cheio de podridão na pele, cheio de deformidade, ficou com a pele como se fosse uma criança. Tá bom, meus queridos? Então, meus queridos, esse leproso em estágio terminal, com a pele necrosada, cheirando mal, ele já não tinha esperança. Imagina assim,
Era uma pessoa sem esperança, ele entregue à morte. Ele estava esperando a morte. Mas ele reconhece que Jesus é o Senhor, tá bom? E confessa sua plena confiança no poder de Jesus para curá-lo. Ele professou o que a Bíblia fala de fé, tá bom? Jesus, ele não enxota o leproso por ser impuro e por causa da doença contagiosa. Além de tocá-lo e curá-lo, Jesus o abraça, pois esse é um dos significados da palavra traduzida por tocar no hebraico, tá bom? O puro torna o impuro puro e reverte uma situação humanamente irremediável. Glória ao Senhor. A cura foi instantânea. Imediata e eficaz. A pele ela foi regenerada. A carne ficou sã. As cartilagens carcomidas retornaram ao estado original. Tudo se fez novo no corpo daquele homem já sentenciado à morte. É o que Jesus também faz agora com cada um de nós, meus queridos. Ele não somente toca as nossas impurezas pecaminosas, tá bom? Mas envolve a nós impuros, com o braço da sua compaixão. Então, a lepra aqui, queridos, é uma figura clara do pecado. Trazendo para os dias de hoje, o pecado, ele nos torna imundo diante de Deus e está diretamente associado à separação e morte. É o que acontecia com eles lá, separados para morrer. Agora, a lepra, ela deixa o leproso morto fisicamente. Imagina um zumbi andando, tecidos apodrecidos, se descompondo e caindo em pedaços, pouco a pouco. Agora, o pecado, ele nos mata espiritualmente, tá bom? E o pecador nada pode fazer, a não ser esperar pela graça de Deus, através de quem? De Jesus Cristo, para purificar os seus pecados. Glória a Deus. Aqui vemos também que, além da cura física, Jesus operou no homem a cura emocional, tá bom? Quando tocou, Jesus mostrou que ele tinha valor e dignidade. Já havia tempo que o homem não sabia o que era um toque. Já havia tempo que ele não sabia o que era um aperto de mão, o que era um abraço. Não é verdade? Jesus o tocou para curar suas emoções, sarar a sua alma, restaurar sua dignidade e o seu valor. Tá bom, meus queridos? Então, o milagre acontece, o homem limpo, purificado, restaura a saúde física e emocional e Jesus dá uma ordem para ele: não fale nada do que aconteceu, bom? Mas apresenta-te ao sacerdote para que seja feito o ritual de purificação que Moisés estabeleceu na lei, por meio de Deus, tá bom? Para que isso sirva de testemunho ao povo. É interessante que o leproso, quando ele era curado, ele tinha que fazer um ritual de purificação, tinha que ir lá no templo, e esse ritual, meus queridos, é uma bela imagem da obra de Cristo. Para esse ritual se usava 2 aves vivas, puras, sem defeito, tá bom? Um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo, que era uma planta usada para borrifar líquidos, tá bom? O que acontecia? O sacerdote
Ele pegava uma das aves, colocava dentro de um vaso de barro, aí colocava em água corrente, matava essa ave e o sangue preenchia essa água. Posteriormente, se pegava a ave viva, o pedaço de madeira, o pano vermelho e o hisopo, o ramo de hisopo, se mergulhava dentro da água onde estava a ave morta e se lavava ali. Posteriormente, a ave viva era solta. E isso nos traz uma figura do sacrifício de Jesus. Jesus representa a ave que morreu. Ele estava no céu, se fez carne, toma um corpo humano como vaso de barro, é morto, o sangue é usado para lavar os pecados da outra ave que representa o pecador, e ele é livre de novo para viver. Interessante o uso do pedaço de madeira de cedro que representa a cruz, e o pano vermelho que representa o pecado. Os pecados são vermelhos e eles vão se lavar e vão se transformar em brancos como a neve. A palavra de Deus fala isso em Isaías 1, capítulo 18. Então, posteriormente, se pegava o hisopo e se borrifava 7 vezes sobre o ex-leproso. Aí ele era purificado, tá bom? Então, esse ritual, como já vimos, ele vai representar a obra do Senhor. Retrata claramente esse ritual ali, que não há comunhão entre o crente, o mundo e o pecado. A lepra, assim como o pecador, é uma bactéria que envelhece o espírito, mancha a alma e arruína o corpo, produzindo com isso miséria social, moral, emocional, física e espiritual. Tá bom? Levando à opressão a pessoa, sofrimento e morte. Olha tudo que o pecado faz. Toda pessoa que vive na prática do pecado é potencialmente miserável e imunda. Em Isaías 64, versículo 6, está escrito: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe de Deus. Toda obra que a gente acha que está fazendo bem é como se fosse trapo imundo aos olhos de Deus, se a gente não é remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É o único que nos liberta e nos limpa e nos purifica do pecado. Depois de purificados e transformados através do sangue de Jesus, recebemos também confirmação pública, similar ao que aconteceu com o leproso, por intermédio de quê? Do batismo nas águas. E assim passamos a viver em quê? Novidade de vida. Pombinha lavada, de novo é liberta. Tá bom? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, meus queridos, somente Jesus pode lavar e purificar o homem dos funestos efeitos do pecado, deixando-os que? Brancos como a neve. Continuando aqui, vemos que o homem curado, ele não apenas foi o sacerdote,
a fazer o ritual de purificação. Mas também proclamou a todos o grande prodígio, embora tenha sido advertido por Jesus de não contar a ninguém. Esta passagem também aparece em Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 a 45. E lá está escrito que o homem também conta, serve de testemunho às pessoas do que ele recebeu. E é engraçado que é curioso que Jesus tenha ordenado ao homem calar-se. E ele proclamou. E hoje Jesus nos manda a falar, a pregar, a levar o evangelho a toda criatura, a todos os confins da terra. E nós calamos. Que sirva de lição e a gente tome a atitude do leproso. Tá bom? Porque nós somos leprosos também. A nossa doença se chama pecado, nós somos imundos e nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo para limpar a nossa alma, porque ante Deus, se a gente não consegue ser purificado pelo sangue de Cristo, não somos imundos. Tá bom? E, para terminar nosso estudo, vemos que Jesus, ele ganha ainda mais fama, ele ganha ainda mais multidões, e ele, em vez de se orgulhar disso e estar se exibindo, o que fazia? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Queridos, Jesus, ele deixou os lugares públicos e retirou-se para lugares solitários. A fim de quê? De orar. Jesus dava mais importância à oração do que ao sucesso no ministério. Pegue essa dica ali. Você, irmão ou irmã, que é liderança. Jesus preferia a intimidade com o Pai que a fama. Então vamos a viver mais a vida de Jesus Cristo. Vamos a ter mais comunhão com o Pai, vamos a orar mais. Porque a oração, esse retiro que Jesus fazia era para se limpar. Era para entrar em comunhão com o Pai. Era para reforçar as suas energias espirituais, para ele poder dar continuidade com o ministério. Tá bom? Então, esse milagre nos ensina que jamais devemos perder a esperança. Por maior que seja o nosso problema, por mais grave que seja a circunstância, por mais tenebroso que sejam os nossos sentimentos, Jesus pode reverter a sua situação. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia de estudo, de ter a Tua palavra, de estudá-la, de transmiti-la. Ó Senhor, obrigado pela Tua vinda, obrigado pelo Teu sacrifício, porque nós somos leprosos, pecadores, nós estamos morrendo em vida. Ante Deus éramos imundos e estávamos afastados da sua glória, de seu poder. Mas o Senhor Jesus, ele veio e fez o sacrifício perfeito. Lavou as nossas vestes sujas, vermelhas, se transformarão em brancas como a lã. Graças, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Pai, entra na vida desse irmão e dessa irmã, na vida da família deles, na vida da minha família. Pai, entra e limpa toda doença, todo ataque do inimigo, toda seta inflamada do maligno nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos libertar e purificar para a Tua glória, para a Tua honra, para Teu louvor. Em nome de Jesus,
Nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz de estar aqui hoje novamente com vocês. Até o próximo estudo bíblico, onde continuaremos na cronologia dos evangelhos, destrinchando o ministério de Jesus e aprendendo com cada estudo, coisas importantes para aumentar a nossa fé cristã e para levar em prática em nosso dia a dia. Até o próximo estudo. A paz e a graça do Senhor seja com vocês e a sua família.